Fala galera, aqui é o Thiago do canal Bússola Dev e hoje a gente vai aprender aí sobre Media Queries no CSS, tá? E de uma maneira bem específica, pessoal, a função do Media Query é aplicar estilos diferentes, tá? Para telas diferentes. Então, ou seja, imagina que eu tenho aí um dispositivo mobile, né? Com uma largura aí, uma resolução menor do que 500 pixels e eu quero aplicar um estilo para o dispositivo mobile. Mas se eu tiver, por exemplo, um tablet, eu quero que aplique um estilo diferente. E se eu tiver, por exemplo, uma outra tela maior, eu quero que aplique um estilo totalmente diferente. Como que eu faço isso? Basicamente através dos Media Queries, tá? E para a gente entender isso na prática, aqui dentro do meu body eu vou criar uma div qualquer e vou passar para ela uma classe chamada Media. E para o meu estilo, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o meu media, né, ponto media, e vou dar aqui um background color com uma cor qualquer aqui, por exemplo, essa blue violet, e vou passar aqui um idef, né, vou colocar 100% porque eu quero que ela ocupe, né, toda a minha tela. E para altura, pessoal, eu vou passar um bin height, tá? Por quê? Porque eu quero que ele comece com 500, mas se precisar quebrar, ele vai quebrar sem nenhum problema e a altura vai ser automática. Salvando, galera, dando save all aqui, né? A gente já vê que ele já aplicou aqui os nossos estilos, tá? E eu voltei até o meu zoom aqui para 100% para a gente poder ver aí as dimensões. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou maximizar a minha tela e no exemplo aqui, pessoal, eu cliquei aqui nos três pontinhos, tá? A gente consegue clicar aqui na última janelinha para poder fazer isso aqui, ó, redimensionar. Então, esse tamanho que está vindo aqui, esse primeiro, seria a largura, tá? Então, por exemplo, aquele 1094 ali em cima, né, vai dar 1100, é basicamente a largura, esse primeiro valor aqui, tá? Então, o que eu quero? Eu quero que quando ele atingir no mínimo aqui 500 pixels de largura, a cor vai mudar. Tá? Então de 500 pixels para baixo, beleza? Eu quero que fique uma cor, por exemplo, vermelha, tá? E como que eu faço isso no meu CSS? É bem simples. A gente vai voltar lá no código e agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui um Media Query, tá? E para isso eu vou colocar o arroba, vou escrever aqui Media Only, tá? Screen, beleza? E vou colocar aqui and entre parênteses, eu vou colocar o máximo da tela que eu quero aplicar. Então, por exemplo, a gente aprendeu que para fazer isso seria aí o max width, tá? Então eu vou colocar aqui o meu max width e agora eu vou colocar o meu valor, tá? Que no meu exemplo aqui vai ser 500 px, né? 500 pixels. Aí eu vou abrir e fechar as minhas chaves e agora, pessoal, tudo que vier aqui dentro, tá? Agora, tipo assim, imagina que eu tenho só uma div aqui, né, com a classe mídia. Mas se eu tivesse, por exemplo, um parágrafo, um span, qualquer outra coisa, eu poderia colocar aqui e tudo que tivesse aqui entre as minhas chaves, né, de início e fechamento, sempre quando atingir essa resolução aqui de 500 pixels, iria ter o comportamento alterado, tá? Então, no meu caso, eu vou chamar aqui a minha própria div, né, que tem a classe aí .media, e vou falar para ela o seguinte, olha, agora o meu background, quando apenas atingir, tá, essa largura aqui de 500 pixels, ele não vai ser mais roxo, né? Ele vai ser agora vermelho. Vou dar uma tentada aqui no meu código para ficar mais bonitinho. E olha o que vai acontecer, galera. Até agora não mudou nada, né? Porque a gente está aqui com 1112, né, de largura. Mas quando eu atingir aqui uma resolução de 500 pixels, olha que bacana, ó, ele vai ficar vermelho. Tá? Então isso é muito legal porque assim, a gente sabe que quando a gente estrutura uma página, a gente tem um site de um jeito, né, para a versão desktop, né? Mas quando chega para o mobile a gente precisa ter um certo cuidado, né? Porque existem telas aí com tamanho de 320, 340, então a gente precisa se atentar a esses detalhes, tá? Então aqui a gente já viu que ao chegar aqui na resolução de 500 pixels, ele praticamente mudou a cor para vermelho, beleza? E uma vez que a gente entende, galera, esse conceito, a gente pode fazer muitas coisas aqui. Então, por exemplo, ó, aqui eu sei que ele já sempre vai começar com um roxo, né? E quando ele chegar na tela 500, ele vai ficar vermelho. E baseado no que eu fiz aqui para o Media Query de 500, eu poderia fazer o seguinte, ó. Eu vou copiar essa regra de Media Query, tá? E vou deixar aqui em cima. E agora eu vou falar o seguinte, olha, quando ele chegar na resolução aqui 1200, eu quero que a cor dele, eu vou mudar aqui, pessoal, para uma cor, vou colocar aqui um amarelo, tá? Vou colocar yellow. Então, ou seja,
ele sempre vai ser roxo de início, mas quando ele atingir a tela aqui 1200, ele vai aparecer amarelo, e quando ele atingir aqui 500, né, ele vai ficar vermelho. Então vamos lá, vou voltar aqui, certo? Vou salvar aqui o meu CSS, beleza? Então ele começou roxo, mas quando eu atingir 1200, ó, e a gente vê aqui em cima, que, ó, ele está atingindo, quando ele chegar aqui em 1200, ele ficou amarelo. Beleza, e ele vai, pessoal, até ele achar a próxima regra do Media Query, que é 500, tá? E aí, ele achando aqui o 500, ele já muda para vermelho. Então, a gente vê que as nossas regras aqui estão sendo respeitadas, tá? Aqui eu fiz com a cor, mas eu poderia fazer o seguinte, ó. Dentro do meu H1, dentro do meu Media, né? Eu poderia criar aqui um H1, né? Passando o seguinte texto. Olá, mundo. Vou colocar sem acento mesmo, normal. Vou salvar aqui, beleza, a gente tem aqui o nosso Olá Mundo, tá? E de início eu vou falar para ele que ele vai ter aí, então eu vou até colocar aqui, ó, como só tem um H1, eu vou chamar a minha tag, né? Só que tudo em minúsculo. Vou passar para ele aqui um font size bem gigantesco, vou colocar aqui, por exemplo, 70, tá? 70 pixels. E vou colocar aqui um font weight bold, né? Que seria aí o peso da nossa fonte, tá? Vou colocar aqui um bold. Então, beleza, ó. Ele sempre vai começar grandão. Só que quando chegar no 1200, eu quero que ele tenha um tamanho. E quando chegar em 500, né, que seria aí o mobile, eu quero que ele mude o tamanho. Então, o que eu faço aqui? Mesma coisa, galera. Então, embaixo do meu media aqui para o 1200, eu vou falar o seguinte. Eu vou falar, olha H1, agora você vai ter o tamanho aí. Você vai ter um font size de 40 pixels. Tá? Então, esse vai ser o seu tamanho. E dentro do meu media screen, pessoal, de 500 pixels, embaixo do meu media, né, eu vou trocar para 20. Então, o que vai acontecer? Agora ele sempre vai começar com 70, mas quando ele atingir a tela de 1200, ele vai passar para 40, e quando ele atingir a tela de 500, ele vai passar para 20. Vamos ver? Então, aqui, beleza, ele já começou com 70, mas quando ele chegar agora em 1200, ó, olha a diferença, ó, ele mudou um pouco, e quando ele está esperando chegar em 500 e mudar para 20, ficar menor ainda, né? Então, quando chegar em 500, a gente viu que ele mudou para vermelho e o tamanho da minha fonte agora ficou com 20 pixels, tá? E se eu inspeciono, eu consigo ver até aqui no browser, ó, que o tamanho original dele era esse. Então, ele chegou em 1200, passou. E agora, como a minha tela está menor do que 500 pixels, ele passou aqui para 20. Tanto é que se eu tirar, ó, ele volta para 1200. E se eu tirar o do 1200, ó, ele volta aqui pro tamanho default dele, né? Que é o padrão aí em 70 pixels, beleza? E além do max width, pessoal, eu também posso utilizar o min width, né, que seria o mínimo de largura, tá? Então eu vou apagar essa regra aqui do 1200 que eu fiz, tá? E basicamente eu vou fazer o seguinte, pessoal, aqui, né, então ele tá aplicando o máximo de largura, então a gente vai fazer um teste, ó. Ele começou aqui com o roxo, mas quando ele atingir 500, né, ele vai ficar vermelho, e ele vai até, pessoal, ó, espremer o máximo, tá? E a gente sabe que essa regra tá vindo por causa do max width. Mas agora, galera, se eu aumentar, né, então eu vou voltar aqui para o padrão normal, tá? Na verdade eu vou diminuir, né, para menor do que 500. E aqui, se eu colocar aqui, por exemplo, um min width, ou seja, se eu tiver um mínimo de largura de 500 pixels, aí sim eu quero que ele fique vermelho, tá? Só que aí, quando eu testar aqui agora, ó, ele vai ficar roxo. Por quê? Porque ele não tem o mínimo de largura, ele só estava aplicando do 500 para baixo porque era o máximo de largura. Mas a partir do momento que eu falo que eu quero ter um mínimo, ou seja, olha, eu preciso de no mínimo 500 para poder aplicar esse estilo, tá? Então ele está esperando chegar em 500, ó. Quando eu chegar em 500, olha o que vai acontecer, ó. Aí sim ele vai ficar vermelho, e ele vai ficar vermelho, pessoal, 100%, tá? Porque aqui eu estou especificando aí o mínimo. Tá? Então isso é muito bacana. E uma coisa que eu poderia fazer aqui é fazer combinações. Então aqui eu falei o seguinte, olha, eu quero que quando ele atingir no mínimo 500 pixels, aplique esse estilo. Mas aí eu poderia utilizar aqui o AND, ou seja, eu vou criar aí uma condição conjunta. Opa, coloquei fora, depois aqui do meu parênteses, tá? Então eu vou colocar aqui o AND. E aqui entre parênteses, galera, eu vou falar o seguinte, olha, quando ele tiver no mínimo 500 pixels de largura e no máximo, tá? Então vou fazer uma combinação aqui, no máximo 1200 pixels, eu quero que aplique esse efeito, tá? Então eu vou salvar e a gente vai ver na prática como funciona isso, ó. Então, ó,
de início eu vou voltar aqui para menor do que 500, porque a gente já sabe que ele não vai mudar o estilo, né? Porque o nosso estilo está falando, ó, no mínimo 500 e no máximo 1200, tá? Então eu vou passar aqui de 500, beleza? Ele atingiu essa primeira condição aqui, né? E quando ele chegar, pessoal, quando ele atingir 1200, beleza, ele vai manter, mas se for maior do que 1200, ou seja, 1201 px, ele já tem que voltar para o roxo, tá? Porque ele já vai sair dessa condição aqui, beleza? Então eu vou expandindo, ó, cheguei em 1201, ó, ele ficou roxo, né? Agora menor do que 1200, ele ficou vermelho. Então, galera, a gente viu que a gente pode criar aí tanto combinações aí para fazer o máximo ou o min width, ou a gente pode inclusive aí juntar os dois e ter esses valores. E basicamente, pessoal, é desse jeito que a gente consegue configurar aí o nosso site e deixar ele responsivo, tá? Então a gente cria aí o nosso site aí na camada do desktop, mas através do Media Query a gente consegue também trazer ele pro desktop aplicando aí estilos diferenciados de acordo, né, com as nossas telas, beleza? Então espero ter esclarecido para vocês aí essa questão do Media Query e a gente se vê aí nos próximos vídeos. Um grande abraço.